Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 27 de julho de 2019. Só que eu vou publicar esse vídeo amanhã, tá? Dia 28. Bom, então vamos dar continuidade aqui à pregação do Tiago Brunet, da Igreja Vida Nova, né? De Goiás. Peraí que eu vou botar aqui pra vocês. Peraí. Opa! Vamos nós. Né? Calma. Tá bom, né, amados? Eu acho que tá bom. É porque eu tava gravando, amados, esqueci. Acredita em vocês, esqueci de botar pra carregar o celular. Ela tava falando, quando eu vi o celular tava descarregado. Só rindo, né, pra não chorar. Peraí. Agora tá assim, fazendo um pezinho aqui o... Bora, filho. Tá bom, tá ótimo. Beleza. É porque agora ele tá carregando. Aí, botei ele pra carregar. Então, vamos continuar aqui, tá certo, amados? Às vezes Deus vai te dar uma coisa que a igreja não te oferece, a religião não te oferece, mas não é para você se desviar, é para você ser luz no lugar que Ele vai te colocar. Então veja que às vezes Deus te coloca num lugar que às vezes a igreja não oferece, a religião não oferece, ou seja, não é. Ele está falando da igreja, da religião, porque eles são convertidos à religião. Não está falando de Yahushua, porque, amados, a igreja, a religião, o que ela oferece é a escravidão, né? Você vê que as pessoas aqui são escravas, ó. São escravas de quê? De ouvir um líder religioso, não questionar, né? Você vê que ele fala as coisas, mas deturpando a palavra, né? Tipo, quando ele falou de João e de Pedro, que Pedro ele pregou e 3.000 se converteram e depois 5.000 se converteram, é verdade? É verdade. Mas se converteram a quem? A Yahushua. Mas ele não falou que se converteu a Yahushua. E as pessoas que estão aqui pensam que se converteu aqui à religião, a um templo físico. Entende? Então isso é uma escravidão. É a escravidão de dar dízimos, de dar ofertas. Sabe? A escravidão de você jejuar, de você subir ao monte, de você orar alto. Tudo físico que o Pai não aceita. Porque o que o Pai pede é adoração ao Espírito em verdade. Né? Então, a religião, ela oferece a escravidão. Enquanto que a Yahushua, ele oferece a liberdade. Que liberdade? A liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade, andando no caminho que é Yahushua e permanecendo no que Yahushua nos ensinou. E o que Yahushua nos ensinou? O que ele nos ensinou e que ele nos mandou foi que nós amemos ao Pai de todo o nosso coração, de toda nossa alma, nosso ser, alma, de todo o nosso entendimento, e que a gente ame ao próximo como a nós mesmos. Então, para vocês verem, para nós nos amarmos, a gente tem que amar o próximo. Mas para a gente amar o próximo, nós temos que nos amar primeiro. Então, não adianta eu amar ao próximo se eu não me amar. Porque a ordem dele é bem clara. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, essa é a liberdade que a Yahushua nos dá. Mas a religião, ela não dá liberdade, ela dá a escravidão. Tá certo? Vamos continuar. Nem todo altar é dentro da igreja. Às vezes Deus vai te dar um altar dentro da empresa. Porque o altar é um lugar que você adora a Deus. Você não pode adorar a Deus dentro da sua empresa, pagando seus impostos em dia, sendo bênção na vida dos seus funcionários, alimentando famílias inteiras, prosperando para que outras pessoas sejam prosperadas, prosperando para que você tenha respaldo para falar o nome de Deus. Então, é verdade, porque se está acontecendo na tua vida, vai acontecer na minha também. Então, veja bem, amados, o que ele está falando assim de altar, que a sua vida seja um altar, que não só aqui no altar, mas a sua vida, ou seja, a sua empresa seja o altar. Só que o altar na escritura, quando a gente lê em Malaquias, o livro todo de Malaquias, de 1 ao 4, a gente vê que o altar, na verdade, é a mesa. É a mesa do sacrifício, onde os animais eram sacrificados. Tá certo? Esse é o altar. Isso aqui não é altar, isso aqui é um palanque. Quando a gente fala, estou com minha vida no altar, nós não temos que estar com nossa vida no altar. Nós temos que estar com nossa vida em Yahushua, que é o caminho. Seguir o que ele nos ensinou.
e não no altar, porque ele se sacrificou no altar por nós, ou seja, ele foi como se fosse, ele foi um sacrifício, né? O altar foi como se fosse madeira, o madeira foi o altar, foi o lugar onde ele foi sacrificado. Então, ele pagou o preço. A gente não precisa mais pagar preço e nós não temos que estar com a vida no altar, ou seja, estar com uma vida de sacrifícios, porque altar é sacrifício. Não, nós somos livres em Arro, em Arruxa. Então, ele pagou o preço. E Arruxa se sacrificou e pagou o preço. Hoje nós não precisamos estar com uma vida no altar, ou seja, uma vida em sacrifício, né? Uma vida no sacrifício de cumprir atos religiosos. Mas o que nós precisamos é de andar no Espírito e permanecer no caminho que é Arruxa e no que em Arruxa nos ensinou. Tá certo? Porque somente Arruxa nos dá a liberdade. Então aqui, no altar, é sacrifício. O que é sacrifício? Escravidão. E a religião que ela nos proporciona é a escravidão. E a Arruxa, ele proporciona a liberdade. Então é diferente. Vamos continuar. Você não tem ideia do que Deus está preparando ainda, ensinando para você. Você só precisa entender que os efeitos colaterais de carregar um projeto divino são normais. Você vai ter que enfrentá-los. Medo, ataque das pessoas. As pessoas vão falar mal de você. Se não falam mal hoje, é porque você ainda não está vivendo o projeto divino. Fica tranquilo. Então vocês vejam que ele está comparando desde o início da mensagem o efeito colateral. Ele falou da bula, né? De quem lê bula de remédio, que aí você lê o efeito colateral. Então ele está falando o efeito colateral do remédio, comparando com o efeito colateral, tá certo? Nesse mundo físico. Só que ele está falando como se fosse um projeto. Mas qual o projeto divino que ele está falando? São atos religiosos, da pessoa estar na igreja, da pessoa estar sobre o que a religião ela impõe. É isso que ele está falando, tá certo? Então ele está comparando o efeito colateral, né, de uma pessoa que está na igreja como um efeito colateral de um remédio para curar uma doença. Só que na verdade o remédio nesse sistema não cura doença, amados. Não cura. Ele remedia. Pode ver que o remédio, o nome do remédio é o quê? Remédio, remediar. Ele remedia, ou seja, a pessoa fica boa um período, depois a pessoa volta. Tanto é verdade que se vocês repararem uma coisa, a pessoa está gripada, aí a pessoa vai e toma um remédio para gripe. Aí a pessoa vai ficar boa da gripe. Aparentemente. Passa algumas semanas, a pessoa está de novo gripada. Por quê? Porque, na verdade, o remédio ele não curou, ele remediou. Ou seja, ele adiantou, ele assim, tipo, deu uma parada naquele momento para no futuro a pessoa de novo ter uma recaída. Ou seja, não é que a pessoa teve recaída, é que a pessoa de novo voltou à gripe de novo, que ainda estava na pessoa. Porque a pessoa não foi curada. Porque o remédio não curou, o remédio simplesmente remediou os sintomas. Tá certo? Então, é isso que acontece com o nosso corpo, né? Quando a gente toma esses remédios. Que é que a gente toma um remédio, mas na verdade ele remedia. E aí a indústria fica mais rica ainda. Por quê? Porque eles dão alimentos com agrotóxicos para a população, água com 27 agrotóxicos. Sabe, gente? Que pode até causar câncer, somente Arro, para ter misericórdia, para ter compaixão de nós, né, e nos guardar. Porque vocês vejam, eu oro aqui, eu tô comendo muito legume, muita verdura, frutas, mas a gente sabe que isso tudo já está contaminado com esses venenos que eles estão colocando nas águas, né, nas frutas, nos legumes, em tudo. A gente tem veneno em tudo, né? Mas eu oro ao Pai e só falo assim, porque até a água está com agrotóxico. Então eu tento tirar os agrotóxicos como eu aprendi, mas eu sei que o Pai está tirando, porque o esforço que nós estamos tendo em vista da água que já está também com agrotóxicos, mas eu sei que o Pai, ele está tendo misericórdia de nós e está nos mantendo, porque se não fosse isso, a gente já estaria mortos há muito tempo. Então vocês vejam que o que acontece, a gente vai comer esses alimentos, aí fica doente, dá um outro problema, aí a gente vai na farmácia e compra o remédio. O remédio remedia. Então, vocês veem que é tudo sistema.
É tudo um sistema justamente para a gente ficar mais pobre, mais doente, depender mais do remédio. Mas quando a gente começa a cuidar de nossa saúde, mesmo, né, a gente estando aí com agrotóxico nos alimentos, mas eu sei que o Pai, ele tá tendo compaixão de nós, misericórdia, ele tá tirando, porque é assim, quando a gente começa a trabalhar nisso, né, tipo assim, eu aprendi com o Dr. Dayan Siebra, né, a tentar tirar os agrotóxicos. Eu sei que não vai tirar tudo, porque a água também está contaminada, né? Mas, o que eu faço? Eu compro os legumes, as verduras, aí coloco na geladeira, que foi assim que eu aprendi com ele, deixo umas 2 horas para poder gelar a fruta ou legume. Depois eu tiro, aí lavo com sabão de coco, tá? As frutas, os legumes, lavo com sabão de coco, coloco na água e deixo 15 minutos. Deixei 15 minutos, eu vou tirar essa água, vou enxaguar tudo de novo para tirar todo o resíduo do sabão de coco e coloco em 3 litros de água com 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. E aí você vai deixar 40 minutos. Tirou, deu os 40 minutos, você tira de novo, aí você vai tirar, vai enxaguar de novo, tá? Para tirar o excesso para tirar o bicarbonato, aí você vai botar de novo mais 3 litros de água com 3 colheres de sopa de vinagre, pode ser qualquer vinagre, tá? Depois que você fizer isso, você vai deixar 40 minutos, depois você vai tirar e enxaguar para tirar o excesso do vinagre. E aí você pode comer, entendeu? Eu sei, amados, que pela água já está contaminada, né? Não vai tirar todos os agrotóxicos, mas eu creio que o esforço que a gente faz de tirar a maioria, eu creio que o Iarro, ele está trabalhando e está tirando os agrotóxicos, não vai tirar tudo, mas a gente vai ter uma saúde melhor por estar, pelo menos, tentando, né, combater esses venenos, entende? Então eu creio que Iarro, ele está nos guardando e tirando o máximo de agrotóxico que possa, né? E eu faço isso, amados. Então, se vocês quiserem, façam isso também, né? Foi que eu aprendi com o Dr. Dayan Siebra, tá bom? Eu sou inscrita no canal dele. E porque vocês vejam que é tudo isso que acontece. A gente come essas coisas, né? Por exemplo, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo dele, embora o vídeo dele ele tá falando tudo no físico, né? Mas eu tô falando isso pra gente ver o que acontece, né? Com essas bulas aí, né? Porque ele tá falando de efeitos colaterais, né? Então, a gente faz a comida com esse óleo vegetal. Eu parei com isso. Margarina, que a mídia fala que a margarina Becel, ela é boa pro coração, né? E quando a gente vê, a margarina é o pior lixo que tem e que pode causar muito mais infarto. Então, quando a gente começa a comer alimentos mais naturais, como a manteiga ghee, o óleo de coco, no lugar dessa margarina, desses óleos vegetais, a gente vê o quão benefício é para a nossa saúde. Então a gente vê que a gente, quando a gente começa a se cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa alimentação, para a gente ter uma saúde, a gente começa a não tomar mais esses remédios. Por quê? Porque o nosso corpo começa a ficar saudável. Entende? Então, a gente não precisa, mas aqui esse moço, gente, eu não sei porquê, mas eu senti de falar isso, tá? Então, se vocês quiserem depois voltar um pouco o vídeo e pausar e explicar como tirar os agrotóxicos, é lógico que não tira tudo, mas eu creio que a mão de Iarro está tirando o máximo que possa, tá? Por quê? Por causa dos nossos esforços. Então, o que a gente faz para ter um benefício? Por quê? Porque Iarro, ele se agrada quando a gente cuida do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é morada de nós, alma. Então, quando a gente cuida do nosso corpo, que é a morada de nós, alma, nós estamos cuidando também de nós, alma, que somos morada do Espírito. Por quê? Porque o Espírito habita no nosso entendimento. É onde é o nosso entendimento, amado? Se não em nós que somos alma. Então, o Pai, ele tem assim misericórdia de nós e compaixão, e eu creio que ele elimina o máximo de venenos que são possíveis. Ele elimina. Por quê? Porque nós estamos tendo cuidado com o nosso corpo. Então, façam isso. Volta de novo e veja de novo como tirar o máximo de agrotóxicos, tá certo? Que vocês vão ver como a saúde de vocês vão melhorar.
entende? Essas farinhas aí, farinha de trigo, eu parei com isso, eu não como mais nada de farinha de trigo, farinha branca. Por quê? Porque não era a farinha do pão que a Ruxa comia naquela época. É uma farinha totalmente modificada. E é por isso que as pessoas estão doentes e precisam tomar remédio e que dão efeitos colaterais e que remediam os sintomas da doença, mas não curam. Porque sabe como é que se cura uma doença, amados? É a gente combatendo a causa. Como a gente combate a causa? Tirando tudo que não é bom para o nosso corpo e comendo coisas saudáveis para o nosso corpo. Assim, a gente não precisa mais tomar esses remédios que na verdade não curam, mas remedia a doença, ou seja, adia, né? Então é isso, vamos continuar aqui, mas aqui ele tá falando do efeito colateral, como se fosse assim, tipo, aqui na igreja, a pessoa às vezes vai deixar de falar, né? Com uma outra pessoa, não vou falar com fulano não, porque senão fulano vai falar para eu ir para a igreja. Aí que saco, não quero ir para a igreja não. Aí ele vai dizer que isso é uma coisa assim, tipo espiritual, porque a pessoa vai deixar de falar. Isso é um efeito colateral no divino, né? Que ele tá falando no divino, que dá a entender no espírito. Mas só que isso tudo é físico. Porque, amados, até, gente, Yahushua ele disse que nós seríamos rejeitados por causa do nome de Yahushua. Por amor a Yahushua nós seremos rejeitados. Mas, na verdade, quando nós somos rejeitados, nós não somos rejeitados no espírito. Nós somos rejeitados no físico. Por quê? Porque nossos parentes, nossos amigos, eles nos rejeitam no físico. Tá? Isso não atinge o espírito. Então vocês vejam que, mesmo a gente sendo rejeitado no físico, nós estamos fortes, fortalecidos no entendimento do espírito. Então vocês vejam que até essa rejeição que os apóstolos falam, não é no espírito, mas é no físico, porque no espírito nós não somos rejeitados. Por quê? Porque o Pai, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e Ele nos ama. Então nós não somos rejeitados pelo Pai que é Espírito e nem pelo Filho que está no Espírito do Pai. Nós somos rejeitados por esses que estão no sistema físico, no sistema religioso, nesse sistema enganoso que é nesse mundo e que nos rejeita. Mas isso é no físico, não no Espírito. Tá certo? Então vamos ver aqui o que ele vai falar. As pessoas vão te criticar, não sabem lidar com crítica, então não desce do play para brincar. Porque assim, a vida real, fora da fantasia, a vida é assim. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis, gente que não quer te ver bem. Os irmãos de José, bravíssimo. Não eram... Então veja, amados, ele aqui está falando uma coisa, mas agora ele falou a vida real, a vida é assim, a vida real, ou seja, o físico deste mundo é assim. Então você vê que ele está tentando passar o que é da vida real como se fosse uma coisa divina. Mas não é. Isso tudo é aqui dessa vida temporal. A gente enfrenta pessoas difíceis, pessoas fáceis de lidar, pessoas grossas, pessoas amáveis. Isso é o quê? É o nosso dia a dia. É a vida natural, é a vida física. Mas ele não está falando nada aqui do espírito. Vamos continuar. Nomeados, não. Era gente mau caráter, não era Judá. Então saiu o leão da tribo de Judá. Raiz Davi saiu dali, Jesus saiu daquela tribo. Issacar, Rubem, você está falando dos homens de Deus, você está falando do cabeça da tribo. Foram esses homens que odiaram e venderam José. Irmão vendendo irmão. O que José fez? Daquele que tocar no ungido do Senhor, você vai ver como Deus vai mandar fogo e consumir. Foi isso que ele fez? Então veja. Ele está falando que José disse, é daquele que tocar no ungido do Senhor. Foi isso que ele fez? Não. Mas não foi José que falou isso. Quem falou isso foi Davi. Mas quando você vê o ungido do Senhor, né? Na verdade, quando a Bíblia fala de ungido do Senhor, está falando do povo escolhido, do povo de Israel, que é o ungido do Senhor. Não está falando do líder religioso. Né? Tanto é que quando Davi, teve algumas partes na Bíblia que fala do ungido do Senhor, quer ver só uma coisa? Só que eles usam que o ungido do Senhor aqui é como se fosse um líder religioso, embora que ele está falando de José, né? Mas vamos ver aqui, ó, não toqueis no ungido do Senhor, vamos ver onde é que está escrito isso. Olha, não toqueis no ungido do Senhor. Bíblia.
Salmo 105, 15. Olha, não toqueis em meus ungidos. Aqui, ó, não toqueis no ungido do Senhor. Ó, aqui, o ungido do Senhor aqui que Davi está falando era de quando Davi, ele estava... Saul perseguia Davi, né? O rei Saul, que foi o primeiro rei, e Davi foi sucessor de Saul. E aí, nisso, ele estava aliviando o ventre, na caverna, né? Aliviando o ventre, ou seja, defecando. E aí, os homens de Davi falou, é a sua vez, aproveita e mata Saul. E ele disse, não toqueis no ungido do Senhor, né? Ele disse assim, não, porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Por quê? Porque Davi, ele tinha Saul como ungido do Senhor, porque Davi era rei. Então, ele foi ungido do Senhor para ser rei, tá certo? Só que aqui também, não toqueis em meus ungidos, porque é interessante isso, amados, que os líderes religiosos, principalmente, Salmo 105, né? Deixa eu ver aqui. Que os líderes religiosos, principalmente o Silas Malafaia, né? Ó, Salmo 105, 15. Salmo 105, 15. O Silas Malafaia, ele fala, né? Não toqueis no ungido do Senhor, ou seja, não toqueis no pastor que é ungido do Senhor. Mas não é isso que a Escritura fala, tá? Vamos ver aqui quem são os ungidos do Senhor? Ó, vamos ver aqui até onde vai esse... tá. Vamos ver aqui. Veja bem, deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre sua presença, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Veja, aqui está falando, ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse, darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, ele vagueava de nação em nação, de um reino a outro reino. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo, não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Quem são os ungidos? Os profetas, mas são líderes religiosos? Não. Quem são os profetas? Aqueles que falam, anunciam a verdade. Então vocês vejam bem. Não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Os ungidos são os profetas que ele ungiu com o Espírito para poder anunciar a verdade. Mas não esses líderes religiosos, porque eles mesmo falam que esses que falam mentira, que proferem mentira, que não são profetas do nosso Salvador, tá certo? Não são profetas de Yahweh, né? Esses, eles não herdarão a vida eterna. Por quê? Porque proferem mentira. Então vocês vejam bem, mas os líderes religiosos, principalmente o Silas Malafaia, ele fala, não toqueis no ungido do Senhor. Olha, eu já vi muita gente morrer, muitos morreram porque falaram contra o ungido do Senhor, ou seja, falaram contra o pastor. Não é isso que a Escritura diz. O ungido do Senhor que ele fala é os profetas. Quem são os profetas? Aqueles que proferem a verdade, aqueles que proclamam, que anunciam a verdade. Esses são os profetas. Então vamos continuar. Seguiu a vida dele, não parou o projeto divino. Anos depois, ele estava dando de comer para quem tinha vendido ele. Quando você cumpre um projeto divino, você vira aquele que alimenta, até os que te fizeram mal. Escute o que eu estou lhe falando. A relevância da tua vida está no projeto que Deus colocou em você. A relevância da tua vida está nisso. Meus filhos são pequenos, eles não entendem ainda algumas coisas. Às vezes ele está no aeroporto ou no shopping, alguém para ir para tirar foto comigo e tal. Meus filhos ficam,
entendem bem. Eu explico da seguinte maneira, porque o papai está num projeto. O papai está cumprindo uma missão na terra. E isso faz... Muita gente matou seus filhos espiritualmente, ministerialmente, socialmente, porque tentam fazê-los viver o projeto deles. Você pode até alimentar com o teu projeto, mas eles precisam viver o destino profético deles. Chegou um tempo em que o projeto que está na nossa vida não é só para pagar nossa conta, é para prosperar a ponto de ter para dar para todo mundo. Dar emprego, dar condição, dar estudo, dar conhecimento. Enquanto você não para de dar, a fonte não seca. Se você fala, agora eu quero mais, a fonte seca. É assim que funciona no reino de Deus. Você tem um pouquinho de conhecimento, começa a dar. Aí mais conhecimento. Mais conhecimento. Mais conhecimento. Ah, pastor, mas eu não sei muita coisa. Mas o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então pega um pouquinho que você sabe. Não sei nada, sabe nem escrever assim? Não, você tem um monte de analfabeto para você começar a chamar na tua calculadora te ensinar a escrever todo dia, de 5 da tarde a 6 da tarde. Você fala, filho, imagina quantos destinos você está mudando só porque está dando 1 hora no seu dia para ensinar os outros a escrever. Qualquer um que está aqui pode mudar a vida das pessoas, consequentemente a vida da cidade e da nação. Qualquer um. Existe um projeto de vida em você. E você não pode mesclar o projeto que Deus deu para você com o projeto dos outros. Você não pode confundir sua identidade. Qual é o projeto de Maria? Carregar Jesus. Imagina se Maria pirasse e falasse, quer saber, eu vou montar uma igreja. Sou a mãe do cara. Não, partiu. Partiu fazer a igreja. Maria, ela fez isso? Não. Ela cumpriu a missão dela. Quando Jesus morreu, ela desaparece. Olha só, Maria cumpriu a missão dela. Quando Yahusha morreu, que ele falou, ela desaparece. Desaparece? Na Bíblia da Almeida. Mas nos apócrifos a gente vê muitas coisas, como ela estava cheia do entendimento do Pai. A gente vê nos apócrifos, tá certo? Mas aqui ele diz que ela desaparece. Agora você vê, ele está comparando um projeto, tá certo? De Maria. Qual o projeto de Maria? Foi gerar Yahusha né? E depois ele diz que ela desapareceu. Ela não desapareceu. Ela seguiu a Yahusha. Aí ele diz, Maria não abriu uma igreja. Tá, beleza, ela não abriu uma igreja. Yahusha abriu? Não. Qual foi o projeto de Yahusha? Como ele está falando do projeto, eu vou falar. O projeto dele foi anunciar o Pai. Que foi o ministério dele. Anunciar o Pai. E contra a religião, porque ele era contra a religião. Tá certo? Ele denunciou a religião. Que a religião é a escravidão. Certo? Então... ele não abriu nenhuma igreja. Agora eu pergunto, Yahusha não abriu nenhuma igreja. Vocês veem que essas pessoas não seguem Yahusha, que eles abriram igreja. E segue a quem? Na igreja que eles abriram? A religião, não a Yahusha. Porque se eles seguissem Yahusha, como Maria, a mãe dele, fez, porque Maria não foi a mãe de Deus. Maria foi a mãe de Yahusha, homem, porque ele era homem. E ela seguiu a ele não como filho dela, e não como Deus, mas ele seguiu a Yahusha como salvador dela, porque ela creu também. Ela creu que ele é o salvador, que ele é o caminho. Então vocês vejam. Agora aqui não, aqui eles têm que abrir igreja, por quê? Porque eles não creem no Salvador, eles não seguem o Salvador Yahusha, eles seguem a religião. Vamos continuar. Tem gente que se enrola todo porque quer viver projeto dos outros, quer fazer projeto que Deus não mandou. Vou fazer uma oportunidade. Não se mova por propostas, se mova por propósito. Se Deus te deu um propósito, uma missão, se Deus te deu um projeto, faz. Se Ele não te deu, fica esperando Ele mandar você fazer. Não faça porque os outros estão fazendo, você vai te queimar. Você vai acabar com o teu nome. Como já falou, não quero infamar Maria, porque depois que o nome fica infamado, é difícil tocar um projeto. Pegou? Você não faz nada fora do tempo. Espera, Deus já colocou em você. No devido tempo as pessoas vão começar a ver que você carrega algo divino. Os efeitos colaterais positivos e negativos vão começar a se manifestar. Você vai ter que ter maturidade para lidar com os negativos e vai ter que ter administração, sabedoria para lidar com os positivos. Porque da mesma forma que as críticas podem te fazer parar, elogio também te faz parar. Da mesma forma que falta de dinheiro pode te fazer parar,
fazer parar. Queridos, não é pouco nem muito, é fazer o que Deus mandou você fazer. Tá, mas o que Deus mandou as pessoas fazerem aí no templo físico? É isso que... O que que... Você está entendendo? Eu não estou entendendo isso. O que que Deus mandou? É você fazer o que Deus mandou. Mas o que que esse Deus aí mandou as pessoas fazerem? Porque aqui as pessoas vão entender que Deus mandou, né, eles irem para a igreja, ouvir o líder religioso, dar dízimos e oferta, levar mais pessoas para a igreja, orar de madrugada, subir monte, jejuar. Só que o Altíssimo, Yahweh, o verdadeiro, ele não pediu nada disso para nós. Então vocês vejam que tudo isso que ele está falando é tudo físico. E não tem nada aqui que Deus mandou. Entende? Eu ainda não consigo entender o que é isso que Deus mandou. Eu não consigo entender isso, amados. Porque a nossa vida é uma escolha diária. Sabe? É tipo assim, aí a pessoa fala assim, fulano casou. Então a pessoa tem que ficar ali porque o que Deus uniu, o homem não separa. Mas será se foi Yahweh realmente que uniu? Porque a escolha é nossa. Não existe assim, a gente chegar e falar assim, fulano vai casar com essa pessoa aqui porque Deus mandou, porque Deus quer. Aí a fulano não gosta da pessoa para casar, mas é obrigada a casar porque Deus quer. Sabe, isso não existe. É uma coisa assim que eu não estou conseguindo entender o que é isso aí, que ele está falando que o que Deus mandar, o projeto que Deus mandar tem que fazer. Eu não estou conseguindo entender isso, porque isso aí que eu estou vendo, isso aí tudo é físico. Tá certo? E o que Yahweh ele fala no espírito, é no entendimento, não tem nada físico. É lógico que Yahush, o Espírito, ele nos orienta a como nós devemos andar, nosso caráter nele, né? Mas o que ele fala no Espírito, não é no entendimento. Agora, não é no Espírito, no entendimento, e não no físico. Agora, o que a gente faz aqui nessa vida temporal é a nossa escolha. É certo? É a nossa escolha. Eu, sinceramente, não estou conseguindo ainda entender o que ele quer chegar no que Deus mandou você fazer. O que Deus mandou fazer aqui no templo? Porque o verdadeiro não mandou nada disso. Ele não é a favor dos templos físicos, entendeu? Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele tampouco requer nada de nossas mãos. Não é verdade? Então é uma coisa assim que eu não estou conseguindo entender o que Deus mandou aqui. É só isso. Eu tenho lutado para ser fiel ao projeto que Deus me confiou. Todos os dias recebo um propósito. Tiago, por que você não abre uma igreja? Eu não pedi isso, eu pedi só para ensinar. Tiago, por que você não abre uma empresa? Tiago, tal coisa. Você só entra na tua imagem, eu com tantos mil, você ganha. Eu vou pedir para você empresário, obrigado. Todo dia tem propostas, são propostas difíceis de dizer não. Não pensa que é fácil. Só que eu decidi pagar o preço pelo projeto que Deus me confiou. Porque enquanto eu estiver fazendo só o que Deus mandou, Ele está me patrocinando. Tá, mas o que Deus mandou para ele estar te patrocinando? É isso que eu não estou conseguindo entender aí, meu querido. Sinceramente, eu não estou conseguindo entender. Porque as pessoas que estão no templo físico vão relacionar as coisas que eles querem, o desejo que eles querem, e vão botar que é Deus que quis. E não é. Isso é a escolha nossa, a gente que escolhe, a gente que quer. Entende? Tipo assim, uma pessoa tá afim de uma outra pessoa. Aí ela fala assim, eu tô afim daquele garoto ali porque eu acho ele um gatinho. Aí o pastor fala isso e você, então isso aí Deus quer. Então eu vou me casar com ele. E às vezes esse gatinho não é um gatinho, é um sapinho. E aí a pessoa sofre. E depois a pessoa sofre e fica assim, porque Deus quis. Não é Deus, ela que escolheu. Entende? Só que as pessoas, elas vão e botam isso. O que as pessoas vão entender aqui? Qual é o projeto que Deus quer que Deus vai te patrocinar? Eu não estou conseguindo entender aqui o que ele quer chegar nisso, do projeto que Deus vai patrocinar. Porque tudo que está aqui é físico. Qual o projeto? O projeto de você ir para uma faculdade. Deus vai patrocinar? Você vai para a faculdade, não é vontade de Deus de você ir para a faculdade, ou de Yahweh. Você vai para a faculdade porque você quer um cargo, alguma coisa melhor, mas é você que busca, é você que quer no físico. Agora, lógico que o Pai vai te dar saúde, vai te dar forças, né, para você continuar ali
do propósito de concluir uma faculdade. Mas isso é o projeto de Deus no espírito? Não, isso é uma coisa física e que o Pai vai te fortalecer, te dando saúde, te dando ar para respirar, entendeu? Te dando força a cada dia, te fortalecendo. E você vai conquistando, você vai conseguindo. Mas isso aí é você. Agora, qual o projeto aqui que ele está falando? Eu ainda não estou conseguindo entender onde ele quer chegar nesse projeto aí. Vamos continuar aqui para ver. Ele está protegendo meus filhos enquanto eu não posso. Eu estou aqui viajando, meus filhos estão na cidade. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão. Eu quero a proteção de Deus, não de segurança particular. Eu quero a paz que vem de Deus e não de um remédio para dormir. Eu quero o patrocínio que vem do céu e não o empréstimo de um banco. Eu decidi viver pelo projeto divino na minha vida e eu vou enfrentar os efeitos colaterais disso. Você precisa decidir hoje. Se você vai viver por esse projeto que Deus está colocando em você, e você precisa decidir se vai ter coragem para enfrentar os efeitos colaterais. Se vão falar mal, o efeito colateral continua andando. Tá, meu querido, mas qual é o projeto? Eu tô querendo saber qual é esse projeto aí divino que você tá falando, que Deus vai patrocinar, porque eu não tô sabendo qual é esse projeto, amados. Porque esse projeto aí divino aí não tem nada divino, é tudo físico. Então, eu tô querendo saber. Né? Vamos continuar aqui para ver se ele vai falar qual é esse projeto aí, gente. Porque eu tô curiosa para saber. Pessoas vão sair do teu lado e continuam andando. Existem pessoas que são muito boazinhas, mas são andaimes. Você já participou de uma obra que tem andaime? Todo mundo sabe o que é andaime? Sem andaime não dá para você fazer o segundo andar da casa, por exemplo, pastor. Para pintar teto, fazer o segundo andar. Não dá. O andaime é muito necessário. Só tem um problema. Quando acaba a obra e você entra no período agora de decoração, dá para deixar o andaime na sala? A gente, não, mas esse andaime me ajudou muito, desculpa. Tá bom? Vai ficar do lado da lareira ali, bonitinho, não quero que deixe nesse andaime. Não existe isso. Existem pessoas que servem por uma etapa da nossa vida, por uma peça, por uma etapa, mas elas não vão saber lidar com a próxima. Elas não combinam com a nova fase da tua vida. Aí tem gente que fala: graças a Deus não me vai desse homem. Calma. Nós estamos falando de casamento, não. Que filme, pastor, tudo bom? Estou falando de pessoas que foram mesmo por um tempo amigos, na sociedade, sabe? Alguma coisa que serviu por um tempo, mas agora não serve mais. Deus vai te mostrar como mostrou no caso de Abraão e Ló. Eu sei de uma coisa: você vai precisar agora descobrir se o projeto que está indo. Quem acha que carrega o projeto de Deus? Quem acha? Você acha? Você tem ideia do que ele é, esse projeto? É isso que eu estou falando. Então, é isso. O que é o projeto de Deus? Você tem uma ideia do que ele é? É isso que eu quero saber. Qual é o projeto de Deus aí, esse projeto divino? Porque até agora ele está falando tudo físico, não está falando nada de espírito. Agora eu vou te fazer uma pergunta: como que você tem certeza que esse é o projeto de Deus e não é coisa da sua cabeça? Pode descer aqui? Será que está no microfone? Como você vai ter certeza que esse é um projeto de Deus e não uma coisa da sua cabeça? É um indicador. Paz, a Bíblia diz: seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz do vosso coração, muito bem. Mas o maior indicador para você descobrir se o que você está carregando é de Deus ou da tua cabeça é o seguinte: quando esse projeto der certo, quem vai ganhar nesse projeto? Muita gente ou só você? Quem vai ser abençoado? Tua casa inteira, teus primos, tua família, até aqueles que te fizeram algo, você vai ter que vir mandar voltar para alimentá-los como já fez com os irmãos, ou você vai comer sozinho? O grande diferencial para você descobrir se vem de Deus é a coisa do teu coração, é quem vai estar bem quando o projeto nascer. Porque tudo que Deus faz é para abençoar todo mundo. Ele não tem filhos preferidos, só vai abençoar esse aqui. Ele usa você, ele enriquece você, ele prospera você, ele abençoa a tua família, para que outras famílias sejam abençoadas. Abraão, engrandecerei teu nome, te levantarei na terra, você vai ser pai de multidões, e em ti serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Ele prosperou Abraão para as outras famílias. Então, quando Deus te dá um projeto, como é que você sabe? Porque quando eu manifesto
Então, amados, acabou aqui, né? É bom, aí até agora eu tô aqui encafifada, porque ele não falou qual é esse projeto, né? Ele não falou qual é o projeto. Eu queria saber qual é o projeto divino, gente. Porque, veja, tudo que ele falou de projeto aí, você vê que foi tudo físico. É dinheiro, é pouco dinheiro, essas pessoas acreditam, não sei o quê. Mas ele falou do projeto físico, dessa vida física. E vou usar a palavra projeto. Qual é o projeto no espírito? Projeto no espírito é quando você sai do projeto físico, que é a religião, que é a escravidão, e você vá para o caminho, que é Yahushua no espírito. Tá certo? E aí sim, você vai adorar o Pai no projeto, no espírito, é adorar o Pai no espírito, em verdade, na liberdade que Yahushua nos deu. Tá certo, amados? Então é isso. É outro assim que sinceramente não falou nada do espírito, não vi nada do espírito. O pouco que ele falou de Yahushua, ele falou muito vago porque ele não conhece Yahushua. Então ele não pode falar de que ele não conhece. E aí ele fala da religião, porque ele segue religião, e ele fala de outros, né? Como ele falou de Davi, de José, tem alguns exemplos, né? De Maria, mas de Yahushua mesmo, ele não falou. O que ele falou de Yahushua foi que Maria gerou Yahushua, que foi o projeto, e que quando Yahushua ele estava no madeiro, que ele falou cruz, ele disse para João, João, eis aí sua mãe, cuide dela. Mas o que ele falou? Ele falou para seguir a Yahushua? Não, seguir a religião. Ele falou muito da religião. O irmão dele se desviou porque não se encaixava no que a religião pedia. Se desviou. Por quê? Porque era convertido a uma religião e não a Yahushua. E sendo que Yahushua ele nos oferece a liberdade nele. Tá certo? Então, amados, em Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes em quem? Em Yahushua, que nos deu a liberdade. Não voltemos novamente ao jugo da religião. Porque a escravidão, está escrito na Bíblia, escravidão, servidão, mas na verdade é religião. A religião, sim, é a escravidão. E a Yahushua é a liberdade. Então escolha a liberdade que somente a Yahushua possa dar. Só ele dá. Tá certo, amados? Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Tá? Amados, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe para que outros possam saber, né, as verdades, sair do engano da religião. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito, sejam muito bem-vindos no canal. Acione o sininho para que o YouTube possa indicar os vídeos, tá certo? E sejam livres do engano da religião, amados, em nome de Yahushua. Até a próxima.